Amém, meus amados? Diga graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos terminar, Florinda, aquela mensagem linda que nós começamos domingo passado, né? Por isso que eu fiz questão de me adequar, né? Ficou um pouco assim, distorcido, ou seja, Santa Ceia hoje, Santa Ceia domingo que vem, mas eu precisava me adequar. É uma situação de pandemia, e eu comecei uma mensagem domingo passado, e se eu deixasse para o outro domingo ia ficar muito longe, né? E a gente ia acabar tendo que recapitular tudo de novo, né? Nós estávamos falando sobre o agir de Deus, né? Quem se lembra, diga amém, né? Nós começamos a falar do rei Davi, e falamos tantas coisas, mas não terminamos a mensagem. Nós vamos concluir hoje, amém? Nosso texto base é o mesmo de domingo passado, né? O Provérbios, abra comigo lá, Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Para a glória de Deus. Quem achou, diga amém. Quantos acharam? A Bíblia diz assim aqui: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A minha tradução diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Para que serve a força que Deus te dá? É para o tempo da angústia. Amém, gente? É para o tempo da angústia. Porque para viver o agir de Deus, você tem que colocar no seu coração o seguinte: você vai ter que passar por muitos tempos de angústia. Por quê? Isso vai trabalhando no nosso caráter, vai mudando a nossa existência. Amém? A gente chega na casa de Deus, quando a gente vem para Jesus, a gente vem do jeito que a gente está, Marcos. Mas a gente vai sendo transformado de glória em glória. Amém? Nossos olhos vão sendo iluminados, Thalia. Amém? A gente já não pensa mais como pensava antes. Amém? Você pode não ter chegado aonde você quer ainda, mas com certeza você já não é mais quem você era. Amém? Você já não é mais quem você era. E isso não é só coisa boa, mas também são dias de angústia, dias de fracasso. Deus trabalha em tudo. Amém? Em tudo Deus está trabalhando. Quando a gente não entende a visão e fica no mesmo lugar, Deus também está trabalhando. Deus não permite que a gente saia do lugar porque a gente não entendeu a visão. Amém? Aí a hora que você entender a visão lá na frente, você vai perceber o seguinte: puxa, eu fiquei girando no mesmo lugar um monte de tempo. Mas por quê? Porque eu não estava entendendo o que Deus queria. A hora que eu entendi, Deus mudou a minha vida. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém? Então assim, diante desse texto base, a gente pode ver que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, né? Grandes maravilhas. Só que nunca a gente vai viver o que Deus tem para nós se a gente não aprender a viver o dia da angústia da maneira que Deus quer. Porque de um jeito ou de outro você vai ter que viver. Não tem como fugir. Amém? Sexta-feira eu disse aqui: não tem como você ir para um planeta reserva, né? Não tem um planeta reserva para você fugir da pandemia. Fica lá uns tempos, né? Está ali guardadinho lá no planeta reserva. Dali um tempo mais a gente volta para cá, Lucas. Não tem como. Não tem. Então você vai ter que passar por esse tempo. Já que eu tenho que passar, então vamos passar com sabedoria, João. Passar ouvindo Deus. Amém? Passar ouvindo os princípios de Deus. Amém? Reagindo às situações que a vida nos proporciona da maneira que Deus quer que a gente reaja. Amém, meus amados? Glória a Deus. E para a gente entender isso aí, tudo isso aqui é introdução. Eu não li ainda a história que eu quero ler de Davi hoje.
Eu quero que você abra comigo ali em Deuteronômio 8, para você ver o agir de Deus, como funciona, né? Deuteronômio 8, versículo 10, a seguir. Aqui fala do povo de Israel, Florinda, que estava prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor manda um conselho para eles. Comerás, pois, acho que eu vou ler essa tradução aqui que está mais interessante, né? Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, qual é a atitude que Deus espera de nós? Louvem o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele deu a vocês. Em outras palavras, a gente só pode viver coisa melhor se a gente aprender a olhar para aquilo que Deus está nos dando e ser grato, louvar o Senhor. Amém? Esse é o agir de Deus. Continua. Tenha cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos, suas ordenanças e seus decretos que hoje ordena a vocês. Vamos lá. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse é o agir de Deus. Por isso que muitas vezes Deus permite angústias, para a gente não ficar o quê? Orgulhoso. Amém, gente? Para a gente não ficar orgulhoso, a gente sempre tem que se lembrar, você depende de Deus. Amém? Esses dias uma pessoa que se despediu aqui de nós, ela disse para mim assim: pastor, nunca deixe de ser humilde, que é uma coisa que eu percebo no Senhor, é humildade. Essa semana também escutei a Jandira falando para mim que ela percebe em mim humildade, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu não quero que jamais isso saia do meu coração. Eu possa alcançar os mais altos lugares, os mais altos voos, aonde Deus me levar, Thalia, mas a humildade não pode sair do nosso coração. Amém, meus amados? É um princípio de Deus. Você não pode deixar o orgulho entrar no teu coração. 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. 16. Sustentou no deserto com maná, para que com maná que os seus antepassados não conheciam. Diga comigo: para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse para o bem de vocês. Olha o agir de Deus. Deus humilha, Deus prova, para no fim só nos fazer o bem. Você consegue entender o agir de Deus? Eu vivi essa palavra em 1999. Eu era pastor titular em Faxinal, solteiro ainda, e eu tive uma situação bem complicada na minha vida, e fazia 6 meses que eu tinha assumido a igreja e largado tudo para assumir o ministério. Tudo. Larguei concurso, larguei emprego, larguei família, era solteiro, larguei pai, larguei mãe, fui para Faxinal. Larguei a cidade onde eu cresci, eu vivi, e fui para um lugar onde eu nunca tinha pisado na minha vida, mas não fui de passeio, fui para montar acampamento lá. Por quanto tempo Deus não disse. E de repente aconteceu uma situação muito difícil. E eu me deparei voltando de Apucarana para Faxinal num dia tarde, de ônibus da Expresso Nordeste, e chorando dentro do ônibus, e em pensamento eu dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Eu não fiz tudo que o Senhor queria, eu não estou fazendo tudo que o Senhor quer. Na hora Deus não deu resposta nenhuma. De madrugada eu tive um sonho, e no sonho eu via a situação que tinha acontecido comigo, Florinda, que eu não estava entendendo. E eu via a minha discipuladora do meu lado, a pastora Cida, que era minha discipuladora, só que ela estava quieta. Eu dizia para ela assim:
Você viu o que Deus está fazendo comigo? Por que isso? Ela continuava quieta. De repente veio uma voz do céu e entrou no meu ouvido e disse assim: eu permiti você passar por isso para te humilhar, para te provar, e só para no final te fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Deus quer o seu bem, amém. Mas a angústia é necessária, as guerras são necessárias, os tempos que você tem que passar são necessários, amém, meus amados. Os tempos que você tem que passar na sua vida são necessários, não aborta processo, amém, porque Deus só quer o teu bem. Seja profeta na vida do seu irmão e diga para ele assim, olha no olho dele e fala: Deus quer o seu bem, amém. É o seu bem que Deus quer, Ele quer o seu bem, amém. Ele quer o seu bem. Você que está em casa, Deus não vai jamais abrir mão de você, mas muitas vezes Ele tem que te confrontar. Esses dias eu disse para uma pessoa: você precisa aprender a ser confrontada, porque o confronto traz mudança, amém. Porque se ficar todo o tempo a gente achando assim que está normal o que acontece conosco, goste de pessoas que confrontam você, goste de pessoas que te mostram a verdade, goste de pessoas que falam para você da Bíblia, trazem mudança, exigem de você superação. Nós estamos no ano da superação. Goste de pessoas assim, amém, que dizem para você: você pode mais, sabe, Diogo, que você pode ir mais longe, que você consegue enxergar mais longe, que você consegue enxergar mais além. Goste de pessoas assim, e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, amém, meus amados, glória a Deus, né? Então vamos agora para a nossa palavra dessa noite. Abra comigo em 1 Samuel 30. Primeiro livro de Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma insursão sobre Neguebe, sobre Ziclague, tinham ferido Ziclague e tinham queimado todinha a cidade. E levaram consigo presas as mulheres e tudo que estavam nelas, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, somente levaram consigo e foram a caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada, suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele gritaram com a sua voz e choraram até que não houve mais neles força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Giesrita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, diga comigo, Davi se angustiou. A angústia aí, irmãos, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Diga comigo, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Você percebeu como você pode ser diferente no tempo da angústia? É uma questão de decisão. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E o Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor e disse: perseguirei eu a tropa, alcançá-la-ei? Respondeu o Senhor: persegue-a, o que de certo alcançarás, e tudo te restituirá. Aleluia, amém, glória a Deus. Meus amados, nós percebemos aqui, nesse momento da vida de Davi, que ele já estava perto de assumir o trono. Lembra lá atrás, na pregação passada,
Eu falei a respeito da unção que ele recebeu na casa do pai. O profeta Samuel trouxe sobre ele. Mas logo em seguida ele voltou para a malhada. Ou seja, ele já estava ungido, ele já era o escolhido de Deus. Deus já estava trabalhando um propósito na vida dele, mas ainda não tinha se concretizado. Primeira lição: a unção, ela traz a certeza que Deus vai agir. Amém? Só que há um tempo certo para se concretizar, e você tem que ficar o quê? Focado, ligado nisso. Amém? No que você está esperando? Eu estou focado na fé. Amém, meus amados? Tá? Olha só. E aqui no final, você vê o livro inteiro praticamente. E Davi guerreou, e Davi foi perseguido, e Davi passou por tribulações. Mas até aqui ele ainda não tinha assumido o trono. E estava pertinho, Jandira, dele assumir. Mas nesse momento veio um teste violentíssimo. Os testes de Deus. O que nós lemos agora em Deuteronômio? Ele prova, que ele humilha, mas para no final nos fazer o bem. Ele prova para saber o que está no nosso coração, se a gente vai honrar ele. Amém? Se a gente está amadurecido, se a gente cresceu no Senhor, se a palavra realmente entrou no nosso coração. Amém? Você que está esperando grandes vitórias em qualquer área da sua vida, está passando por momento de provação, então nesse momento agrade a Deus. Amém? Honre a Deus. Amém? Porque a honra a Deus vai provar, vai trazer o que está dentro do teu coração. Amém? E vai fazer com que você se aproxime cada vez mais da bênção. Amém? Não recue. Olha lá, caminha comigo. Ele veio um teste violentíssimo. Momentaneamente ele perdeu tudo. Perdeu patrimônio, perdeu família. Tudo foi levado. Tudo. Tá? É isso que o texto diz. A ponto de Davi reagir da seguinte forma: todo mundo começou a chorar, Jandira, e ele chorou junto. A princípio, isso acontece com pessoas que estão com grande expectativa, estão esperando há muito tempo coisas grandes que Deus prometeu. Você está com tanta expectativa, misturado com ansiedade, misturado com Deus faz agora. E a hora que você tem um ataque violentíssimo, a correção imediata é chorar. Mas não pode parar no choro. Diga para o seu irmão: não pare no choro. Diga para ele assim: choro, só choro, não muda a vida de ninguém. Amém? Só choro não vai mudar. Então vamos aprender aqui com Davi. O que foi que ele fez? Né? O que foi que ele fez? O que foi que ele quis fazer aqui nesse momento? O que foi que Deus fez com ele? Como que ele reagiu a tudo isso, né? A gente percebe que ele passou por um ataque fortíssimo. Eu gosto de comparar nossa vida com uma árvore. Eu tenho medo de árvores grandes que não têm raiz profunda, elas caem. Agora, árvores grandes que cresceram para baixo, que enraizaram, que criaram raízes profundas, vem a tempestade, vem o furacão e ela permanece de pé. Amém? Então, quando o ataque está fortíssimo, presta atenção. Se você enraizou na palavra, a raiz está bem profunda na palavra, pode vir o ataque fortíssimo que for, que você vai permanecer de pé. Amém? Foi o que aconteceu com ele. Olha ali, vamos acompanhar. Estava pertinho dele assumir o trono. Capítulo 30, vamos lá comigo. O versículo de número 4.
Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Tá, aqui ele desceu ao nível de todos, por causa das expectativas. Mas como eu disse agora há pouco, você não pode apenas só chorar. Só o choro não vai trazer a mão de Deus. Você já recebeu muita palavra, você já recebeu muito esclarecimento, e esse esclarecimento tem que ter produzido em você raízes profundas, que exigem que você permaneça de pé. Não pode só chorar. Você que me ouve nessa noite não pode só chorar, mas tem que permanecer de pé. Verso 5, 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam de apedrejá-lo. Para aí. Não estava todo mundo na mesma situação? Sim ou não? A cidade, todos moravam ali. Todo mundo perdeu a mulher, todo mundo perdeu os filhos, todo mundo perdeu as casas, todo mundo perdeu os bens. Davi estava na mesma situação que eles. E Deus permitiu, presta atenção, quando você tem um chamado grande, Deus permite ataques violentos, sim. Deus permitiu que até o povo que estava com ele se voltasse contra ele. Davi se viu completamente sozinho. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes Deus vai te deixar completamente sozinho, com um intuito: que você dependa dele. Não foi ele que te chamou? Não foi ele que começou a obra? Não foi ele que disse lá atrás: Samuel, vai lá e unge o filho de Jessé, porque ele será o rei? Não foi Deus que disse que você vai ser grande, que ele tem um propósito personalizado para você? Não é isso que Deus tem dito através da boca do seu pastor dentro da igreja? Não é isso que Deus tem dito, que esse ano é o ano da superação, que você vai vencer, que você vai crescer, que você vai andar, que você vai superar os seus limites, que você vai abrir a visão, que os seus olhos serão iluminados, aleluia, e que você vai viver grandes coisas? Não foi Deus que disse isso? Então, se eu estou sozinho humanamente, eu vou depender de Deus. Deus tirou todos os recursos possíveis. Ele estava triste, cansado, muitos anos. Ele foi ungido com 17, ele assumiu o trono com 30, muitos anos esperando essa unção. Cansado, muita luta. Cuidou daqueles homens. Que homens eram esses? Era tudo de bom, endividado, gente que não queria nada com nada. Uns homens que ele encontrou lá na caverna do Adulão, que se tornaram os valentes de Davi. Um exército que não era nada, que não era ninguém, que não tinha vida, e ele treinou e fez deles um grande exército. E agora esse grande exército se voltou contra ele e falava de apedrejá-lo. E agora? Agora vem o pulo do gato. Ele estava perto de assumir o trono, mas ele não sabia. Porque a gente não sabe a hora que Deus vai nos exaltar. Você vai entender depois que eu vou ler que 3 dias depois desse problema com Ziclag, Saul morreu e Davi foi aclamado rei. Se ele nessa hora reage diferente, se esparrama, se revolta: ah, estou cansado, é 13 anos esperando, estou cansado, agora até o povo que eu ajudei se volta contra mim. Acabou, irmão, acabou o trono, acabou tudo. Entenda que os testes de Deus é para prová-lo, para humilhá-lo, mas para no final só te fazer o bem. Amém? Se ele tivesse falhado aqui, acabou o trono. Faltava 3 dias, um pouquinho. Tem gente que está faltando um pouquinho. Eu sou profeta aqui nessa noite. Um pouquinho para você atingir o que Deus tem para você. Cuidado com as tentações.
Cuidado com os convites de Satanás. Cuidado com as armadilhas. Isso aqui era uma armadilha e Deus permitiu. Deus permitiu para ver o que estava no coração do seu escolhido. Amém? Todo mundo falando de apedrejar ele. Diga comigo aqui no finalzinho. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Ou seja, ele não ficou só chorando. Quando ele viu que todo mundo se levantou contra ele, eu preciso ir para Deus. Ele tem uma promessa na minha vida. Eu não vou me entregar. Amém? Eu não vou me entregar. Não é a tempestade, não é o convite, não é a tentação, não é a carne. Crescer dói, porque você vai ter que renunciar, matar a carne dói, porque a carne não se converte, irmãos. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que aqueles que nasceram do Espírito mataram a carne. Então a carne a gente mata, ela não vai se converter. Você tem que matar, esse desejo de dentro do teu coração. Você tem que tirar do teu coração. Vem ofertas, vem assédios, vem tanta coisa sobre a vida da gente, mas a gente tem que ficar focado. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o propósito de Deus, eu sei o que Deus tem para minha casa, o que Deus tem para minha família, o que Deus tem para o meu ministério, o que Deus tem para mim. Eu preciso agradar a Deus, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Amém? Ele se fortaleceu no Senhor, ou seja, ele tirou os olhos daqueles homens. Aquela velha história que eu ensino vocês. A fé não anda por sentimento. Ele podia estar arrasado ali. Eu acredito que ele estivesse arrasado. Só que, porém, ele escolheu sair do arraso e ir para a fé. Amém? É uma escolha. Ah, todo mundo quer me apedrejar? Ingratos. Ajudei vocês. Vocês estão me traindo, me esfaqueando. Ajudei vocês. Vocês não estão vendo que eu também fui preso? E os amalequitas eram inimigos cruéis. Tanto era um teste de Deus, Jandira, que no versículo 2 diz que as mulheres foram presas, mas não mortas. Eles eram inimigos cruéis, eram de chegar nas cidades e violentar as mulheres e depois tacar fogo no corpo delas. Era o jeito deles. Eles sacrificavam crianças, eles queimavam ao deus Moloque as crianças. E a Bíblia diz que crianças e mulheres foram, mas eles não mataram. Por que não mataram? Porque era um teste de Deus. O diabo não toca naquilo que Deus determina que não é para tocar. Então entenda, se você passar aprovado pelo teste, você vai viver a tua vitória. Amém? A vitória que Deus tem para você, que é grande. Amém, meus amados? Você percebe aqui, levaram prisioneiros, né? A ninguém mataram, né? Ou seja, o que fez esse povo não matar? Sendo que eles eram tão cruéis, toda a cidade onde eles passavam, eles violentavam as mulheres, matavam elas, queimavam as crianças ao deus Moloque. E ali não fizeram nada, porque era um teste de Deus. E se Davi bobeasse, ele não ia perder só o teste, ele ia perder o trono. Tem muita coisa envolvida. Fique firme naquilo que Deus tem para você. Seja profeta na vida do seu irmão. Diga para ele assim: tem muita coisa envolvida. Amém? Não arruina com a tua vida, meu amado. Não arruina com a tua vida por causa de uma escolha. Se naquela hora, volta lá no versículo 6, em vez de se fortalecer no Senhor, ele, vou acabar com a minha vida. Vocês podem me matar. Não, irmão. Quando Deus permite uma luta violentíssima na sua vida, Ele espera uma reação. Você recebe a palavra para viver ela no dia da angústia. Amém? Para viver a revelação de Deus no dia da angústia. Amém, meus amados? Então a gente percebe aqui a reação de Davi, versículo 7. Aí ele chamou o sacerdote. Então, quando a gente está passando por ataques violentos, a gente vai até o pastor e pede uma direção.
A gente vem para a igreja com um propósito. O Senhor fala comigo na palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Você entra em jejum, você entra em oração. Amém. Você declara que Deus precisa ouvir da tua boca. Eu não vou largar o propósito de Deus. Amém. Olha lá, ele chamou o sacerdote Abiatar e pediu: traga-me o colete sacerdotal, que na verdade é o éfode, né? O éfode era tipo uma tala que estava em cima, né? E tinha duas pedras, o Urim e o Tumim. No tempo que Moisés estava carregando o povo no deserto, o Senhor determinou que se criasse o éfode, e essas duas pedras, que eram pedras que revelavam a presença de Deus. Amém? E todo sacerdote tinha que usar o Urim e o Tumim no éfode. E Davi foi lá e pediu, ou seja, ele poderia ter tomado uma decisão radical que ia arruinar com a vida dele, mas ele entendeu: eu tenho um propósito firme no Senhor. Deus tem coisas grandes para a minha vida, então eu não vou negociar. Amém, gente? Eu vou para Deus. Amém, Thelma? Em nome de Jesus. Então, vai lá no 8. E ele perguntou ao Senhor, em cima do Urim e o Tumim: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, diga comigo: o Senhor sempre responde quem o procura no meio da luta. Amém? Então Davi estava decepcionado, com certeza, se sentindo traído, se sentindo, sabe, uma pessoa que ajudou os outros e só recebeu o mal naquele momento, sentindo-se muitas vezes assim desprotegido. Estava fazendo uma guerra para o Senhor, cheguei na minha casa, a minha casa pegou fogo, as minhas mulheres foram presas, meus filhos, tudo preso, né? Mas ao invés dele se desesperar e deixar os sentimentos tomar conta dele, ele foi para Deus no meio da angústia. Deus quer te honrar no meio da angústia, no meio da tentação. Amém? Quando você for tentado a deixar o propósito de Deus, quando você for tentado, sabe, irmão, procurar um caminho mais fácil, um atalho, como Sara fez lá com Agar, né? Um caminho mais fácil, um atalho. Irmão, em nome de Jesus, essa hora de você depender de Deus e você dizer: Deus, o Senhor tem o controle absoluto. Se eu estou vivo até hoje é porque o Senhor permitiu. Se você que é casado está casado até hoje é porque Deus permitiu. Se você teve filhos e eles estão crescendo é porque Deus permitiu. Se você tem emprego, tem negócio aberto, é porque Deus permitiu. Quem recebe essa palavra, diga amém. Deus quer que você aprenda a honrar Ele, responda da maneira certa. Esse é o agir de Deus. Ele espera uma resposta do seu povo. Amém? Então olha só, Deus vai responder você. Às vezes eu atendo pessoas que elas começam a semana desesperadas, daí eu já começo a sondar o coração, eu começo a fazer perguntas, eu falo: tá bom, você me contou a história, mas o que você está fazendo? Ai, pastor, eu não sei o que fazer, eu estou assim desesperado, eu estou assim esparramado. Mas como assim? Desesperado, esparramado? Vai depender de Deus. Eu no teu lugar já tinha aberto jejum. Eu no teu lugar já tinha aberto um período de oração bem firme no Senhor. Não foi Ele que prometeu? Você tem que voltar para Ele. Amém? Você tem que voltar para Ele. Pastor, está todo mundo contra mim. Pois é, Davi também estava com todo mundo contra ele, falando de matar ele apedrejado. E ele foi para o Senhor. Amém? E o Senhor deu a resposta: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar todos os prisioneiros. Ou seja, Deus disse que nada
nada ia se perder. Recebe essa palavra profética, fica firme no propósito, anda na visão, porque nada vai se perder. Nenhum dos propósitos que Deus tem para você vai se perder. Você é muito precioso. Deus não abre mão de você. Amém? Você não é mais um. Você é única. Você é único. Amém, meus amados? Deus não abre mão de você. Esses dias eu estava conversando com a Florinda. Lembra, Florinda? Eu disse para ela assim, sobre uma pessoa, eu disse assim: ela é muito preciosa para Deus. Deus não vai abrir mão dela. Então Deus coloca ela em cada prova. Mas por quê? Porque está tratando o caráter dela, está mudando ela, está transformando ela, amém, irmãos? Para não perder ela é muito preciosa, ela faz parte do propósito de Deus. E vocês também recebam do profeta dessa casa nessa noite. Vocês são propósito de Deus. Se valoriza, se levanta, irmão, em nome de Jesus. Levanta a cabeça, levanta o semblante, amém? O que Deus tem para vocês é grande, amém? Às vezes está bem pertinho de você o que Deus tem, mas tem processos que precisam ser vencidos ainda, amém? Amém? Porque vocês são santos ao Senhor, amém? A obra que Deus tem com vocês é santa ao Senhor. Está pertinho de você o que Deus tem para fazer, está do teu lado, você enxerga todo dia, mas muitas vezes parece que está tão distante. Sabe por quê? Porque Deus ainda está trabalhando no processo. Então não aborte o processo. Teu sonho é de Deus, viu? Você sabe que você conversou comigo, mas existe um processo, amém? Processo. A resposta vai vir. Tem gente que está recebendo resposta aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 16. Ok. Davi chegou até os amalequitas que estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado das terras dos filisteus de Judá. Ou seja, Davi conseguiu, porque Deus disse que ele ia chegar, mas quando ele chegou lá, o inimigo estava o quê? Festejando, bebendo. Davi deixou eles ficar bem bêbado, esperou. No outro dia de manhã, quem bebe muito, no outro dia, nossa, não tem ânimo para nada, né? Aí no outro dia de manhã, Davi atacou eles. Quer dizer, Davi estava inteiro, os homens de Davi estavam inteiros, e eles estavam aos pedaços. Versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Vê que não foi uma luta fácil, viu, Thalia? De manhã até de tarde. Então Deus não vai fazer o que você tem que fazer, amém? O que é para você fazer, você vai ter que fazer, amém? Em nome de Jesus, as renúncias, o jejum, a oração, as tuas guerras, amém, gente? Mandar Satanás embora, declarar que o terreno ali é de Deus, que a casa é de Deus, que o teu trabalho é de Deus, que os teus filhos são de Deus, que os teus netos são de Deus, amém, gente? Então o que você tem que fazer, Deus não vai fazer do teu lugar não. Olha lá, ele teve que lutar do amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Verso 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. O que Deus disse que ia acontecer? Ele ia recuperar tudo. Você viu a vantagem de você não ficar nos sentimentos? De você ignorar os sentimentos e buscar Deus? Davi recebeu tudo. Diga comigo, tudo. 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diga para o seu irmão, seja profeta na vida dele. Diga para ele assim: não aborte o processo, porque tudo que é teu vai voltar para a tua mão. Quem recebe isso, diga amém. Continua 20.
E tomou também dos rebanhos dos amalequitas seus soldados e conduziram à frente dos animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Quer dizer, além dele trazer tudo, Lucas, que tinha sido roubado, os amalequitas, eles tinham atacado várias cidades. Então eles estavam com muita coisa, Florida. E toda aquela muita coisa que era das outras cidades, Deus deu para Davi. Quer dizer, o estado dele ficou muito melhor do que antes. Deus fez isso. Deus tem prazer em honrar pessoas que são da fé. E os que são da fé não param nos sentimentos. Os que são da fé ignoram os sentimentos. Os que são da fé matam a sua carne. Os que são da fé, quando são tentados, eles dizem: nada disso, eu vou para a oração, eu vou me dobrar, eu vou clamar a Deus, e isso tudo vai sair da minha vida, porque eu estou focado, eu preciso receber o que Deus tem para mim. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém, meus amados? Então você percebe aqui, você percebe que na verdade Davi, ele conseguiu reaver tudo no último grande teste que ele passou. A cabeça dele estava focada. Jesus disse no Novo Testamento: vigiai e orai. Ou seja, a vigilância tem que vir antes, Florinda, do que a oração. Num momento de pressão, escute, o diabo pode tomar a sua mente, ele pode sequestrar a sua mente num momento de pressão, e você se entregar às emoções, às situações, às tentações, aos convites, e perder muita coisa grande que Deus tem. Amém? Então tenha as atitudes corretas. Aquiete-se. Eu não sei o que você está vivendo. Salmo 46, abre lá que nós já estamos encerrando. Aquiete-se. Amém? Deus abençoa a gente aquietada, é o agir de Deus. Você que está em casa, aquiete-se. Se for para falar, fala com Deus. Salmo 46, versículo 1. Olha o que diz ali, né? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no meio da adversidade. Ou seja, Ele está com você, Ele é um refúgio. Amém, gente? Em nome de Jesus. O diabo trabalha para nos ver inquietos, ansiosos, desesperados. Vem uma tentação, um convite, e Deus permite mesmo. Por que Deus permite isso? Deus permite para ver o que vai sair de você, o que vai sair do teu coração. Lembra de Deuteronômio que nós lemos agora há pouco? O Senhor permite para te provar, para te humilhar, e para ver o que está dentro do teu coração, se você vai honrar Ele. Porque a questão aqui não são pessoas, a questão aqui é Deus. É você honrar a Deus, porque a tua vitória está na mão de Deus. Amém? Olha só, é você não se entregar a desespero, a pânico, mas você se levantar e crer todo o tempo que Deus começou e Ele vai terminar. Verso 10 desse Salmo 46, 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. No lugar de parem de lutar, a minha tradução diz: aquietai-vos. Amém, gente? Esse lutar não é o lutar pela tua bênção, mas é o lutar muitas vezes com Deus. Amém? Como aquela pessoa que eu falei com a Florinda essa semana. Ela luta muito com Deus, mas Deus não vai abrir mão dela. Deus não vai abrir mão de você. Você é precioso, você não é mais um. Amém? Deus te trouxe para essa casa de oração porque você tem propósito grande com você. Deus tem coisas grandes com você. Amém, meus amados? Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? É desse jeito que você tem que andar, dizendo não aos convites, não às tentações, focado. E o Senhor dos exércitos está com você. Ele é tua torre forte, segura, que não te deixa cair, que vai garantir para você que você fica de pé.
Davi, todos os homens se levantaram contra ele, mas Deus deu a vitória, e todos os homens tiveram que reconhecer que Deus era com ele. Assim vai ser com você. Amém? Para encerrar, ele estava tão pertinho de viver uma virada grandiosa. Abra no livro de 2 Samuel, um pouquinho depois, capítulo 1, versos 1 e 2. Depois da morte de Saul, retornou Davi de sua vitória sobre os amalequitas. Faziam 2 dias que estava em Ziclag, quando no terceiro dia, diga comigo, terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. 3 dias. Se ele não aguenta aquele ataque fortíssimo, se ele não depende de Deus, ele perdeu o trono. 3 dias. Davi teve Saul na mão 2 vezes para matar. E as pessoas diziam: o Senhor te entregou Saul, mata. Mas alguma coisa dentro dele, Jandira, que é o Espírito Santo, dizia: não. Quem vai tirar Saul do teu caminho sou eu. Amém? O tempo de Deus. Amém? Entender as coisas, entender o tempo. Faltavam 3 dias. Ele não sabia que faltava 3 dias, mas Deus sabia. Quero dizer para você que você está perto de receber a sua vitória. Amém? Você não sabe quanto tempo, mas se você ficar firme diante desse ataque fortíssimo, resistir às tentações. Tem gente que está no finalzinho, não aborta o processo. Fica firme, e Deus vai te honrar. Se ele desiste naquela hora, adeus trono. Aqueles homens disseram que ia matar ele, ia acabar com a vida dele, ou ele mesmo podia tirar a vida de tanta angústia. Amém? Não ia ter direção nenhuma para encontrar as mulheres de volta, porque como é que vai encontrar direção, sendo que caiu nos sentimentos, não pediu direção de Deus, abortou tudo, fez tudo errado. Saiu do foco, saiu da presença, saiu da direção. Como que Deus vai entrar na vida de uma pessoa que saiu de tudo? Amém, gente? Como ele permaneceu. No terceiro dia, chegou um homem e disse: o que ocupava o trono, o Senhor recolheu. Mudou o ciclo. É o teu tempo, Davi. O agir de Deus se cumpriu. Amachara lamar. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Vai chegar o tempo do teu ciclo, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando barreiras nessa noite, está mudando o ciclo de muita gente, Você vai viver vitória que você não viveu até hoje. Você vai viver coisas grandes que você ainda não viveu. Você vai viver grandes coisas, irmão. Você vai iluminar, as pessoas vão perceber que você é de Deus. Amém? O processo é doloroso. Dói crescer, dói matar carne, dói renunciar sentimentos, dói renunciar convites, dói renunciar propostas, dói renunciar coisas que vêm na sua vida, porque não são coisas ruins. Satanás não se apresenta com coisas ruins, mas ele apresenta coisas boas, coisas tentadoras, para tirar você do foco do que Deus tem para você. Mas permaneça firme, focado, porque Deus é contigo. Ele começou e Ele vai terminar. Se coloque de pé. Vocês sabem que eu tenho uma palavra para mim nessa igreja? Já vou chamar o louvor para subir. A Clarinda sabe já. Que os mais, o Uri e o Arão meu sabe. Agora eu vou compartilhar com a igreja. O Senhor me disse hoje que eu podia compartilhar.
Em janeiro eu trouxe o pastor Júnior aqui. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida, Diogo. Eu trouxe por recomendação da pastora Cida. Nunca tinha visto. A gente nunca tinha se encontrado. E ele se perdeu aqui, porque todo mundo que eu convido para pregar aqui, que vem pelo GPS, ele se perde, porque o GPS leva eles para uma rua sem saída, no meio do mato, e fala assim: você chegou ao seu destino. Então a igreja no meio do mato, uma rua sem saída. E daí acabou que ele chegou aqui, o louvor já tinha terminado, e eu já estava aqui. Resultado, eu não troquei nenhum boa noite com ele antes dele subir. Ele subiu, pregou, depois Deus usou ele, só que não falou comigo. E em pensamento eu disse: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Ele disse assim: eu não oro por ninguém depois do culto. Lá no fundo eu disse assim: mas por mim o senhor vai orar. Eu preciso. Entrei no escritório com a minha família, não abri minha boca. Eu sou profeta, é de Deus. Deus revela o que está comigo. Eu não abri a minha boca para falar nem A e nem B. Em pensamento, só Deus sabia o que eu estava pensando. E ele me disse assim, ainda não tinha começado a pandemia. Ele disse assim: esse ano é o ano que a terra vai ser afofada. Então eu estou sendo afofado. Você está sendo afofado. A minha resposta com ele era a seguinte: Senhor, o que eu faço esse ano na igreja? Só que eu não falei para ele. Eu não abri minha boca. E assim que ele entrou dentro do escritório, ele não começou a orar. Ele disse assim: esse homem está com uma interrogação na cabeça. Ele não abriu a boca. Só o pensamento dele disse: o que eu faço esse ano? Irmãos, veio uma visão tremenda. Veio a pandemia. Depois da pandemia, eu não enxerguei o que Deus estava fazendo. Eu estou enxergando agora. O afofamento, sabe o que é? É esse tempo de maturidade. Vocês vão sair daqui muito mais amadurecidos do que entraram. Os sonhos e os sinais são de Deus. A troca do emprego foi de Deus. É Deus que está no controle. Você não veio de Califórnia para cá porque você quis. Eu achei bonitinho Arapongas e mudei. É Deus quem traz. É Deus quem muda. É Deus quem proporciona. É Deus quem proporciona os tratamentos dele na nossa vida. É Deus que vai mudando os estágios. E aquele afofar a terra, todo dia quando eu vou para a oração na madrugada, o Senhor me mostra, eu tenho uma visão de uma terra sendo lavrada. Eu lembro do que aquele pastor me falou. Dói, porque a terra está seca, você tem que passar a máquina e deixar ela pronta para a plantação. Dói, porque ela está bruta, a terra está bruta e precisa ser afofada. Mas o Senhor disse para essa igreja nessa noite: aguenta firme o processo, porque você vai virar testemunho vivo do que Deus vai fazer na sua vida. 3 dias, eu não sei o que Deus vai fazer com gente aqui em 3 dias. 3 dias, o processo está findando. Recebe essa vitória. Ministério de Louvor pode subir no altar.